Ela foi mandada dançar no meio da festa da empresa para virar a piada da noite. O chefe tinha certeza que ia destruí-la de vez. Mas Vera não só dançou. Ela fez algo que deixou aquele salão inteiro paralisado, sem conseguir arrancar uma única palavra da garganta. Ei, Vera, vem aqui! A voz de Maurício cortou o salão inteiro. Ela parou. O pano de limpeza ainda na mão, o balde encostado na parede. A música continuava tocando, mas parecia que o ar tinha saído do lugar de repente. Dança pra gente. Você não sabe dançar, não? Ele riu, um riso alto, satisfeito, do tipo que a gente solta quando quer que todo mundo preste atenção. E todo mundo olhou. Vera não se mexeu. Ó, pessoal, a faxineira tá com vergonha. Maurício se virou para a plateia como se aquilo fosse um show que ele tinha preparado com antecedência. As risadas vieram em onda. Alguém lá do financeiro levantou o copo como se estivesse brindando. Uma moça que Vera mal conhecia de vista já estava com o celular apontado, gravando tudo com um sorrisinho no canto da boca. Vera olhou para o chão. Depois, para o salão cheio de gente. Depois para Maurício, que estava no centro de tudo, esperando ela sair correndo, chorar ou sumir pela porta dos fundos, como sempre fazia. Mas ela não fez nada disso. Ela respirou fundo, devagar, ficou de pé com o pano ainda na mão e encarou ele direto nos olhos, sem piscar. Rosane, que estava perto do buffet, desviou o olhar. Não deu para ficar olhando para aquilo. 3 seguranças do evento trocaram um olhar entre si. Ninguém sabia bem o que estava prestes a acontecer. Maurício deu 2 passos na direção dela. Chegou perto o suficiente para falar quase no ouvido, mas alto o bastante para garantir que todo mundo ali ouvia cada sílaba. Você trabalha para mim, então você dança, agora. O queixo de Vera tremeu, só por 1 segundo. Ela prendeu o ar nos pulmões e ficou imóvel. O salão inteiro estava parado, esperando o que uma mulher como Vera podia fazer num momento como aquele. A música mudou. O DJ trocou a faixa e botou um pagode antigo para tocar, daqueles que a gente reconhece nos primeiros 2 segundos. E foi aí que Vera sentiu o chão escorregar debaixo dos pés. Não de medo, de memória, porque aquela música ela já tinha ouvido antes, em outro salão. Numa outra noite, quando o mundo dela ainda fazia sentido. Tinha 18 anos quando Dona Nair pagou a primeira aula de dança do próprio bolso. Você tem algo especial, minha filha. Não deixa ninguém tirar isso de você. Vera lembrava do cheiro do estúdio, do assoalho de madeira gasta, do espelho enorme na parede. Ela chegava antes de todo mundo e saía por último. Não porque alguém mandava, porque ela não queria ir embora. Era o único lugar onde ela se sentia inteira. Aos 22 anos, foi selecionada para um grupo de dança que se apresentava em eventos corporativos por São Paulo inteira. Grandes festas, hotéis, palcos de verdade. E foi num desses eventos que ela conheceu o empresário que prometeu patrocinar a carreira dela. Com seu talento você vai longe, eu quero te ajudar. Ela acreditou. Assinou o contrato sem ler direito, porque Dona Nair estava doente e o dinheiro tinha acabado e ela precisava tanto que não teve coragem de desconfiar. 3 meses depois, o tal empresário sumiu. Levou o dinheiro, cancelou os contratos e deixou para trás uma dívida no nome dela, que ela nem sabia que tinha. O grupo se desfez. O estúdio fechou. E Vera, com 23 anos, uma dívida no pescoço e Dona Nair precisando de remédio todo mês, fez o que era possível. Pegou o primeiro emprego que apareceu. Limpeza e conservação. Entrada imediata. Ela lembrava do dia em que assinou a carteira naquele escritório. Não chorou na frente de ninguém. Esperou chegar em casa, esperou Dona Nair dormir, aí foi para o banheiro, sentou no chão e ficou em silêncio por um tempo que ela até hoje não sabe quanto foi. Não foi derrota o que ela sentiu, foi uma decisão. Tudo bem, por enquanto. Vai dançar ou não vai? A voz de Maurício arrancou Vera de dentro dela mesma.
O salão estava lá, do mesmo jeito. As luzes coloridas, o cheiro de bebida, a galera esperando a próxima cena do show que ele tinha montado às custas dela. Vera olhou para as próprias mãos. O pano de limpeza continuava ali. Ela largou o pano no chão, devagar, com uma calma que não combinava com nada daquilo, e levantou os olhos para ele. Vera não chegou naquele emprego por acaso, chegou porque precisava. E desde o primeiro dia fez de tudo para ser tratada como gente. Não era muito o que ela pedia, só queria que vissem o trabalho que ela fazia, que alguém, em algum momento, chegasse do nada e dissesse: Verá, tá ótimo o que você está fazendo aqui. Só isso. Não queria placa, não queria discurso, só um aceno, um olhar que dissesse que ela existia de verdade naquele lugar. Mas o que ela encontrou foi outra coisa. 3 meses depois de entrar, ela pediu para conversar com Maurício. Tinha identificado um problema sério na limpeza da área de estoque, produto químico sendo misturado errado, risco real para a saúde de quem trabalhava lá. Ela anotou tudo num papel, organizou, bateu na porta da sala dele com o coração acelerado. Ele nem levantou os olhos do computador. Deixa com o pessoal de segurança. Eu já deixei. Faz 2 semanas. Ninguém fez nada. Aí ele levantou os olhos, mas não para olhar para ela, para olhar para o relógio na parede. Vera, você foi contratada para limpar, não para fiscalizar. Tá bom? Ela saiu da sala com o papel ainda na mão, passou pelo corredor, foi até o banheiro, jogou o papel no lixo e ficou olhando para a própria cara no espelho por uns 10 segundos. Engoliu seco, voltou para o trabalho. Isso foi a primeira vez. Veio a segunda, a terceira, a quinta. Cada vez que ela tentava fazer algo além da vassoura e do balde, a resposta era a mesma. Um olhar vazio, uma dispensa rápida, um sorriso de canto de boca que dizia sem palavras que ela estava perdendo o tempo dela. Ela pediu para fazer um curso que a empresa oferecia para os funcionários. Formulário preenchido, tudo certinho. Maurício mandou devolver, sem assinar. Isso é para pessoal administrativo. Mas o regulamento diz que qualquer funcionário pode... Vera. Ele falou o nome dela como quem fecha uma porta. Você tem trabalho para fazer, não tem? Rosane viu aquela cena do corredor. Desviou o olhar rápido. Depois, mais tarde no vestiário, ficou em silêncio enquanto Vera guardava as coisas. Não disse nada, mas o silêncio dela disse tudo. Ninguém ia ajudar. Não porque eram maus, mas porque tinham medo. E medo, Vera sabia bem, era a coisa que mais deixava as pessoas quietas quando deviam falar. Ela tentou uma última vez, 2 meses antes da festa. Tinha descoberto por acaso, uma conversa no corredor que ela não devia ter ouvido, que Maurício estava desviando verba do fundo de benefícios dos funcionários. Um dinheiro que era de todo mundo, sumindo aos poucos para a conta de um fornecedor fantasma. Ela foi até o RH. A moça do RH ouviu tudo com a expressão de quem já sabia e não ia fazer nada. Você tem provas? Eu ouvi ele falando... Vera, sem prova documental eu não posso fazer nada. E você sabe que o Maurício é o dono, né? Não é funcionário. Então qualquer processo teria que ser externo. Então o que eu faço? A moça deu de ombros, não com maldade, com cansaço. Vera voltou para o corredor. As pernas pesavam. Ela estava tentando fazer a coisa certa há meses. E cada vez que tentava, batia numa parede. O sistema funcionava para Maurício, não para ela. Essa percepção desceu devagar, igual água fria. E naquela noite, voltando de ônibus para casa, ela ficou olhando pela janela sem ver nada e deixou um pensamento pousar que ela tinha empurrado para longe várias vezes. Talvez não adiantasse mesmo. Talvez pessoas como ela não fossem feitas para ganhar esse tipo de briga. Ela não era advogada, não era jornalista, era faxineira. E por mais que isso não dissesse nada sobre o que ela valia, o mundo lá fora nem sempre se importava com o que a pessoa valia. O mundo se importava com o que a pessoa podia provar,
com quem ela conhecia, com quantas portas tinham o nome dela do lado de fora. Quantas portas tinham o nome dela? Nenhuma. Ela chegou em casa, aqueceu o feijão que tinha sobrado, sentou na mesa pequena da cozinha e ficou em silêncio. Dona Nair tinha ido embora 2 anos antes, e às vezes, naquele silêncio de apartamento vazio, Vera sentia a falta dela de um jeito que doía no peito de verdade. Não deixa ninguém tirar isso de você. A voz da Dona Nair apareceu assim, sem avisar, como sempre aparecia quando ela estava perto do limite. Vera fechou os olhos. Tirar o quê, Dona Nair? A vassoura, o balde, a carteira de trabalho com o salário mínimo? Mas aí alguma coisa dentro dela recusou aquele pensamento. Bateu de frente com ele. Porque não era sobre a vassoura. Nunca tinha sido. Era sobre ela ter entrado naquele emprego dizendo por enquanto. E já fazia 4 anos que o por enquanto não acabava. Era sobre ter engolido ofensa atrás de ofensa e continuar indo porque precisava pagar as contas. Era sobre saber de algo errado, tentar fazer a coisa certa e ser ignorada como se não existisse. Era sobre o quanto custava, todo dia, ser invisível. E aí a festa de fim de ano chegou, e Maurício resolveu que não bastava ela ser invisível, ele queria que ela fosse a piada também. Vera ficou parada no meio daquele salão iluminado, com a música antiga tocando, com o pano no chão, e sentiu que tinha chegado num ponto sem volta. Não era raiva o que ela sentiu, era clareza. Ela podia ir embora, podia sair pela porta dos fundos, pegar o ônibus, chegar em casa, aquecer o feijão e amanhã voltar com a vassoura e o balde igual sempre. Ninguém ia se surpreender. Ou podia ficar e fazer o que ela nunca tinha feito. Ela ergueu o queixo, olhou para Maurício e pela primeira vez em 4 anos não desviou o olhar. Maurício não esperava aquilo. Quando Vera ergueu o olhar e ficou parada daquele jeito firme, sem sair do lugar, ele piscou 2 vezes, só 2. Depois o sorriso voltou, mais largo do que antes, porque agora ele tinha público e público era tudo para ele. Olha só, a faxineira está encarando o chefe. Ele se virou para o salão como apresentador de programa. Alguém viu isso? Risos, vários, espalhados pelo salão como faísca em palha seca. O homem do financeiro, aquele que tinha levantado o copo antes, se aproximou um pouco, curioso, com aquela cara de quem não quer perder o próximo capítulo. Vera ficou parada. Maurício deu mais um passo na direção dela. Chegou perto, mas sem encostar. Ficou naquele espaço calculado de quem quer dominar sem precisar tocar. Que foi, Vera? Tá com problema de audição? Eu pedi para você dançar. Eu ouvi o senhor. A voz dela saiu baixa, mas firme. Alguém no fundo do salão soltou um daqueles que a galera solta quando acha que briga vai começar. Maurício torceu o canto da boca. Aquele tinha agradado ele, tinha dado mais combustível. Então dança, é festa, não é? Todo mundo está se divertindo. Você também pode se divertir. Ele fez uma pausa e olhou para os lados, como se a piada seguinte já estivesse engatilhada. Ou faxineira não tem direito à festa, é isso? Mais risadas. Dessa vez mais soltas, mais à vontade, porque a plateia já tinha entendido que aquilo era seguro. Ninguém ia se meter, então todo mundo podia rir. Rosane, lá perto do buffet, girou o copo na mão e olhou para o chão. Um dos seguranças deu 2 passos para trás discretamente. Não era problema dele. Vera olhou para Maurício, olhou para o salão e sentiu o peso daquilo. Não era só ele. Era todo mundo junto, a festa inteira virada contra ela, mesmo que a maioria não soubesse bem por quê, só porque era mais fácil rir do que ficar em silêncio. Ela conhecia esse peso, tinha carregado ele a vida inteira. Eu vim trabalhar hoje, não vim para a festa. A voz dela continuava no mesmo tom, sem tremer. Maurício franziu o senho por meio segundo, genuinamente surpreso que ela tinha respondido. Mas se recuperou rápido. Trabalhar? Ele repetiu a palavra como se fosse engraçada.
Minha filha, olha ao redor. Não tem nada para limpar aqui. A festa tá limpa, graças a Deus. Ele gesticulou para o salão. Você tá aqui à toa. Então, já que tá aqui, pelo menos entretém a gente. Entretém. Vera repetiu a palavra devagar, como se estivesse virando ela de cabeça para baixo para ver o que tinha embaixo. Isso, dança, canta, faz alguma coisa. Você não é de samba, não? Todo mundo do seu pessoal samba. Ele falou isso sorrindo, com uma leveza proposital que tornava o comentário pior do que se ele tivesse gritado. O salão ficou meio segundo mais quieto. Mas só meio segundo. Porque aí alguém, o homem do financeiro, claro, soltou uma risadinha nervosa que virou sinal verde para todo mundo relaxar de novo. Vera sentiu aquilo descer pelo peito como água gelada. Do meu pessoal! Ela falou baixo, quase para si mesma. Maurício não ouviu ou não ligou, já tinha se virado pro DJ. Ei, bota um pagodão aí, dá uma força pra Vera. O DJ, um menino de uns 20 anos que claramente não queria problema, olhou sem graça pro equipamento e botou uma música. O salão reagiu. Palmas, assovios, alguém gritou o nome dela. Outro alguém riu de quem gritou. E Vera estava no centro de tudo aquilo. Ela tentou dar um passo para trás, discretamente, como se pudesse sair daquele círculo invisível que tinha se formado ao redor dela. Mas Maurício viu o movimento e apontou o dedo para ela como quem marca um ponto. Fica aí! Fica aí! Olha só, pessoal! Ela está tentando fugir! Mais risadas. Agora era gargalhada de verdade, o tipo que dói em quem está sendo alvo. Uma mulher de vestido vermelho, que Vera sabia que era esposa de um dos sócios, sussurrou alguma coisa para outra mulher ao lado. As duas riram com a mão na frente da boca. Aquele riso de quem acha que está sendo discreta, mas não tá. Vera ficou parada de novo. Sua garganta apertou. Mas ela respirou fundo e disse, em voz alta, desta vez para todo mundo ouvir. Eu tenho mais de 4 anos nessa empresa. Nunca cheguei atrasada. Nunca faltei sem avisar. Faço o trabalho de 3 pessoas com o salário de uma. E nunca pedi nada em troca, só respeito. O salão ficou quieto. De verdade, quieto. Por um momento, só um momento, deu para sentir que algo tinha mudado. Que a palavra respeito tinha pousado no meio da festa como um objeto que ninguém esperava encontrar ali. Rosane ergueu os olhos pela primeira vez. Maurício parou de sorrir. A mulher do vestido vermelho abaixou a mão da frente da boca, e por uns 30 segundos Vera ficou em pé no centro daquele salão, com a voz firme e o olhar limpo, e pareceu sério, pareceu de verdade, que aquilo ia ser suficiente. Mas Maurício era exatamente o tipo de homem que não suportava perder público. Ele esperou o silêncio durar o bastante para todo mundo achar que tinha acabado. Aí caminhou devagar na direção dela, colocou as mãos no bolso e falou num volume calculado, nem alto demais, nem baixo demais. No volume certo para todo mundo ouvir e para parecer que ele estava sendo razoável. Vera... Você é uma boa faxineira, sério, mas você está numa festa que eu paguei, num salão que eu aluguei, bebendo a água que eu comprei. Ele fez uma pausa. E você não foi convidada, você foi escalada para trabalhar, então poupa o discurso porque aqui ninguém te perguntou o que você acha. Aqui você limpa o que eu mandar e vai embora quando eu deixar. O silêncio que veio depois foi diferente do anterior. Não era o silêncio de quem estava pensando. Era o silêncio de quem tinha escolhido um lado e não queria parecer que estava do errado. O homem do financeiro olhou para o copo. A mulher do vestido vermelho virou levemente o corpo. O DJ ficou olhando para a tela como se tivesse uma coisa muito importante acontecendo ali. Vera olhou para Maurício. Ele olhou para ela. E com um sorriso de quem acabou de ganhar, ele completou. Devagar, articulando cada sílaba. Agora dança, ou vai embora e nunca mais volta. Ela não respondeu, não porque não tinha o que dizer, mas porque o que ela tinha a dizer não cabia em palavras, e ainda não era a hora. Vera saiu do salão sem correr,
Isso era importante para ela. Não correr, caminhar. Um passo na frente do outro, pelo corredor comprido que levava até o banheiro do fundo, aquele que ninguém usava porque ficava longe da festa. Ela entrou, fechou a porta, abriu a torneira e ficou com as mãos debaixo da água fria por um tempo que ela não mediu. O barulho abafado da festa chegava pelo teto. Música, risadas, o burburinho de gente que não estava pensando nela e que ia esquecer aquela cena até o dia seguinte. Vera se olhou no espelho. Tinha uma marca vermelha no pescoço do lado esquerdo. Tensão. Ela nem tinha percebido que estava com o pescoço desse jeito a noite toda. Ela pensou em Dona Nair. Pensou no estúdio de dança, no assoalho de madeira, no espelho grande que refletia uma menina de 18 anos que achava que o mundo era um lugar que fazia sentido. E pensou nos 4 anos que se passaram desde que entrou naquela empresa. 4 anos de balde, de vassoura, de bom dia que ninguém respondia, de relatório que ninguém lia, de porta fechada na cara com sorriso educado. 4 anos engolindo. Ela desligou a torneira. Ficou olhando para o próprio rosto no espelho e por um segundo, um único segundo, pensou: vai embora, Vera. Pega a bolsa, pede demissão amanhã por escrito e vai embora. Você não deve nada para esse homem. Não precisa provar nada para ninguém nessa festa. Era o pensamento mais razoável do mundo. Mas alguma coisa não deixou ele pousar de verdade. Ela enfiou a mão no bolso do avental. Aquele bolso que ela usava para guardar o celular, as chaves, às vezes uma bala. E os dedos tocaram num papel dobrado. Ela puxou devagar. Era uma folha dobrada em 4, surrada nas dobras, com a tinta um pouco apagada de tanto ser dobrada e desdobrada. Ela sabia exatamente o que era antes de abrir. Tinha guardado aquilo faz 3 semanas, desde o dia em que catou do chão sem querer enquanto varrendo perto da sala de Maurício. Tinha pensado em jogar fora, pensado em entregar para o RH, pensado em ignorar, mas guardou. Porque alguma parte dela sabia que ia chegar um momento assim. Ela abriu o papel com cuidado. Era um extrato, parcial, mal impresso, do tipo que cai da impressora quando o papel está acabando. Mas dava para ler o suficiente. Nome de fornecedor, valor transferido, data. E embaixo, manuscrito com a letra larga e descuidada que ela reconhecia como sendo do Maurício. Um número de conta que não combinava com nenhum dos fornecedores que ela tinha visto no sistema quando limpava a sala de reunião. Não era prova suficiente para um processo. Ela sabia disso, mas era suficiente para alguém que soubesse o que fazer com aquilo. Vera dobrou o papel de volta, devagar, e colocou no bolso. Respirou. Ouviu a música lá no salão mudar de novo, uma mais animada. Aquelas que colocam quando a festa está no auge e ninguém quer parar. Ela pensou na conversa que tinha ouvido na semana anterior, quando Tiago, aquele homem que ela via sempre nas reuniões de conselho que aconteciam no 3º andar, tinha parado no corredor e dito para um colega, sem saber que ela estava ali atrás da porta: esse Maurício vai se dar mal um dia, tem gente de olho nele faz tempo. Na época ela não tinha ligado muito. Mas agora aquelas palavras voltaram com outro peso. Ela pegou o celular. Procurou o nome que tinha guardado sem saber bem porquê. Tiago Drummond, 3º andar, conselho. O número estava lá. Ela tinha anotado uma vez quando precisou repassar um recado de manutenção. Ela ficou olhando para o número por uns 5 segundos. Depois saiu do banheiro, caminhou pelo corredor e voltou para o salão. Não foi pela porta dos fundos. Foi pela entrada principal. Vera atravessou o salão sem olhar para ninguém. A festa continuava do mesmo jeito. Música alta, gente de copo na mão, aquele calor de ambiente fechado com muita gente dentro. Maurício estava do outro lado do salão, cercado de gente, rindo daquele jeito dele que ocupava espaço demais. Ela varreu o ambiente com os olhos até encontrar o que estava procurando. Tiago Drummond estava perto da janela, sozinho,
com um copo de água na mão e uma expressão de quem estava naquela festa mais por obrigação do que por vontade. Ele era mais velho do que ela lembrava, cabelos grisalhos nas têmporas, terno simples, sem gravata. O tipo de homem que não precisa de gravata para parecer que tem peso. Vera foi até ele. Tiago Drummond. Ele se virou, olhou para ela, para o avental, para o crachá, para a expressão no rosto dela, e não teve aquele olhar vazio que ela estava acostumada a receber de gente daquele andar. Sim, e você é... Vera, limpeza e conservação, 3º andar. Ele assentiu devagar, como se estivesse conectando alguma coisa na cabeça. Eu vi o que aconteceu agora há pouco. A voz dele era direta, sem rodeio. Isso foi um absurdo. Ela não tinha esperado aquilo. Engoliu seco antes de continuar. Eu preciso falar com o senhor sobre uma coisa, mas não aqui. Ele olhou para o salão, olhou para ela e, sem fazer pergunta nenhuma, disse: Corredor dos fundos, 2 minutos. Vera chegou antes. Ficou de costas para a parede, o coração batendo mais rápido do que ela queria admitir. Ela não era de pedir ajuda. A vida tinha ensinado ela que pedir ajuda muitas vezes dava em nada, e às vezes dava em algo pior. Mas ela tinha o papel no bolso e tinha chegado longe demais para guardar na gaveta de novo. Tiago apareceu no corredor e fechou a porta do salão atrás de si. Ela mostrou o papel. Ele pegou, abriu, leu. Uma vez. Depois leu de novo, mais devagar. Onde você achou isso? Caiu perto da sala dele. Faz 3 semanas. E você guardou. Eu guardei. Ele dobrou o papel com cuidado e olhou para ela com uma expressão que ela não soube classificar de cara. Não era pena, não era surpresa. Era mais parecido com reconhecimento. Vera, eu faço parte do conselho consultivo dessa empresa e faz 4 meses que a gente tenta entender para onde está indo um dinheiro que não fecha no balanço. Ele falou devagar, pesando cada palavra. Esse papel que você tem aqui pode ser exatamente o que faltava. Ela deixou o ar sair devagar. Mas eu preciso que você entenda o que isso significa. Ele continuou, olhando direto para ela. Se você entrar nessa, o Maurício vai saber que partiu de você. Vai tentar te desacreditar. Vai dizer que você falsificou, que você roubou, que você inventou. Você está preparada para isso? Vera pensou por uns 3 segundos. Pensou no espelho do banheiro, no papel dobrado, em 4 anos de bom dia sem resposta. Eu tô. Tiago assentiu. Então me conta tudo que você sabe. Tudo. E ela contou. Contou da conversa no corredor que ela tinha ouvido sem querer. Contou do nome do fornecedor que não batia com nenhum cadastro que ela tinha visto. Contou que uma vez, limpando a sala de reunião, tinha visto uma planilha aberta no computador com números que não faziam sentido e que na época tinha achado que era coisa dela, que não entendia de finanças. Tiago ouvia com os braços cruzados, a cabeça levemente inclinada, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: tem uma funcionária do financeiro que tentou me mandar um e-mail anônimo há 2 meses. Eu nunca consegui identificar quem foi, mas o que você acabou de descrever bate com o que estava nesse e-mail. Vera olhou para ele. Rosane. Ela falou o nome antes de pensar. Tiago ergueu uma sobrancelha. Você sabe quem é? Ela trabalha aqui há 6 anos. Ela sabe de muita coisa. Vera pausou. Ela só está com medo. E se alguém der a ela uma razão para não ter medo? As duas ficaram se olhando. Não, espera. Eram Vera e Tiago. Por um segundo que durou mais do que um segundo. O que você precisa de mim? Ela perguntou. Preciso que você converse com a Rosane. Agora, essa noite, se possível. Se ela confirmar o que você me contou e tiver qualquer documento, qualquer coisa salva em algum lugar, a gente tem o suficiente. Ele olhou para o celular. Eu tenho um contato no conselho de administração que pode acionar uma auditoria de emergência.
Se a gente conseguir conectar os pontos essa noite, Maurício não vai ter como se defender. Vera respirou fundo. E essa festa vira o lugar onde ele cai. Tiago olhou para ela com algo que dessa vez ela conseguiu identificar. Era respeito. Exatamente. Ela foi atrás de Rosane. Encontrou ela no corredor perto do vestiário, afastada da festa, com a expressão de quem tinha visto demais e não sabia o que fazer com isso. Quando Vera chegou perto, Rosane desviou o olhar. O jeito de sempre. Rosane. Vera falou baixo, mas firme. Eu sei que você tentou fazer alguma coisa. Eu sei que você tem medo, e eu entendo. Rosane não respondeu. Mas tem alguém disposto a ouvir a gente hoje, de verdade, com poder para agir. Silêncio. Você guardou alguma coisa? Vera perguntou diretamente. Rosane ficou parada por um tempo longo demais. Vera quase repetiu a pergunta. Aí Rosane abriu a bolsa, tirou o celular e mostrou a tela. Era uma foto de planilha, mal enquadrada, meio torta, tirada às pressas, mas dava para ler. Números, datas, nomes. Tirei faz 3 meses. A voz dela era quase um sussurro. Nunca soube o que fazer com isso. Vera olhou para a foto, olhou para Rosane. Agora você sabe. Elas voltaram para o corredor dos fundos juntas. Tiago olhou para a foto, comparou com o papel dobrado de Vera e por um momento ficou absolutamente imóvel. Depois soltou um ar devagar, como quem finalmente encaixa a última peça de um quebra-cabeça que estava aberto na mesa há meses. É suficiente, ele disse. É mais do que suficiente. Ele pegou o celular e começou a digitar uma mensagem. Vera ficou do lado, o coração acelerado, tentando manter a respiração no ritmo certo. E foi aí que ouviram, vindo do salão, a voz de Maurício no microfone. Gente, a gente vai fazer uma coisa diferente agora. Eu quero chamar aqui a nossa faxineira querida para dar um show para vocês. Vera, cadê você? Risos. Palmas. O som do salão inteiro esperando por ela de novo. Tiago olhou para Vera. É agora ou nunca. Vera guardou o celular no bolso, endireitou o avental e olhou para o corredor que levava de volta ao salão. Ela conhecia cada metro daquele corredor. Tinha limpado ele centenas de vezes, mas nunca tinha caminhado por ele desse jeito. Vera não entrou no salão ainda. Parou do lado de fora da porta, encostada na parede, e esperou. Tiago ficou atrás dela, o celular na mão, os dedos se movendo rápido na tela. Eu mandei mensagem para o conselho. O Edmundo está aqui na festa. Ele veio como convidado do sócio minoritário. Se eu conseguir falar com ele antes de você entrar, ele pode acionar o processo de auditoria ainda essa noite. Tiago falou baixo, sem tirar os olhos do celular. Mas preciso de 10 minutos. 10 minutos, Vera repetiu. Você consegue segurar esse tempo sem entrar? Ela olhou para a porta. Do outro lado, ouvia Maurício ainda no microfone fazendo graça, chamando pelo nome dela de novo com aquele tom de apresentador de circo. Consegue, ela disse. Tiago foi rápido. Sumiu pelo corredor lateral com o passo de quem conhece o prédio e sabe exatamente onde está cada pessoa. Rosane ficou ao lado de Vera, quieta, com o celular apertado nas 2 mãos. Você tá bem? Vera perguntou sem olhar para ela. Não! Rosane foi honesta. Mas estou aqui. Vera quase sorriu. Elas ficaram em silêncio por um momento. Lá dentro, Maurício tinha desistido temporariamente de chamar Vera e estava fazendo outro tipo de performance para o salão. Uma história que ele adorava contar sobre uma viagem para a Europa, cheia de detalhes que ninguém tinha pedido. Rosane olhou para o chão e falou baixo. Eu devia ter feito isso antes, lá quando eu vi pela primeira vez. Você fez o que pôde na época. Eu fiquei com medo. Todo mundo fica. Vera pausou. Mas você está aqui agora.
Rosane a sentiu uma vez pequena, como quem aceita alguma coisa que estava resistindo faz tempo. Tiago voltou antes dos 10 minutos. A expressão dele era diferente, mais acelerada, mais acesa. O Edmundo confirmou. Ele vai ficar estrategicamente perto da área de som. Quando a hora chegar, ele garante que o microfone continua aberto. Tiago olhou para Vera. Você vai entrar. Vai deixar o Maurício fazer o show dele por mais um pouco. Quando ele colocar você no centro do salão de novo, você dança. Vera olhou para ele. Você dança. Ele repetiu firme. Deixa ele achar que ganhou, que acabou, que você cedeu, porque é exatamente quando ele estiver mais confortável, mais arrogante, com o ego no máximo, que você vira o jogo. Vera ficou em silêncio processando. E quando eu virar? Eu vou estar perto do painel de apresentações. A empresa tem um projetor instalado para esse tipo de evento. Usaram mais cedo para passar uns slides de resultados. O Edmundo vai garantir que o sistema continue ativo. Tiago mostrou o celular. As fotos da Rosane e o extrato que você tinha, eu já mandei para o e-mail corporativo do conselho com cópia para 2 membros que não são subordinados ao Maurício. Estão guardados na nuvem. Não tem como apagar. Mas quero projetar no salão para que todo mundo veja ao vivo, sem filtro, sem que ele tenha tempo de inventar uma história. Rosane respirou fundo ao lado de Vera. Ele vai negar, Rosane disse. Vai. Tiago concordou. Por isso eu preciso que você esteja visível, Rosane. Quando ele negar, você confirma, com nome, com data, com o cargo que você ocupa. Você não vai ser anônima essa noite. Rosane ficou branca por um segundo, mas não recuou. Tá bom, ela disse. Foi aí que o celular de Tiago vibrou. Ele olhou para a tela e a expressão mudou. Não muito, mas o suficiente para Vera perceber. O quê? Ela perguntou. O Maurício chamou o segurança particular dele. Parece que alguém comentou que eu estava no corredor com você. Tiago guardou o celular. Se ele desconfiar que tem algo acontecendo e pedir para me tirar do evento antes da hora, ele não vai. Vera cortou. Tiago olhou para ela. Porque eu vou entrar agora e dar a ele exatamente o que ele quer. Ela endireitou o avental pela última vez. Enquanto ele estiver de olho em mim, ele não vai estar de olho em você. Tiago ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza? Vera olhou para a porta do salão. Pensou no assoalho de madeira do estúdio, no espelho grande, na menina de 18 anos que entrava antes de todo mundo e saía por último porque não queria ir embora. Não porque alguém mandava, porque era o único lugar onde ela se sentia inteira. Ela empurrou a porta. Quando Vera entrou no salão, Maurício estava de costas para a porta. Ele continuava no microfone, contando alguma coisa sobre uma reunião em Lisboa que tinha corrido muito bem. E as pessoas ao redor ouviam com aquela atenção de quem não pode deixar de ouvir. Não porque quer, mas porque o homem com o microfone sempre parece que tem razão. Ele só percebeu que ela tinha entrado quando alguém apontou. E aí o sorriso voltou, grande, satisfeito, do jeito que ele gostava. Olha só quem voltou! Ele se virou para o salão inteiro, como se estivesse anunciando uma atração. Eu sabia que você não ia embora. Eu sabia! Palmas esparsas, risos. O homem do financeiro se aproximou de novo, copo na mão, curioso. Vera caminhou até o centro do salão sem pressa. Parou. Ficou de pé, com os braços ao lado do corpo, e olhou para Maurício com uma expressão que ele claramente leu como rendição. Ele adorou. Tá vendo, pessoal? No fundo, todo mundo entende quem manda. Ele desceu do pequeno tablado onde estava e caminhou na direção dela com a confiança de quem acabou de ganhar, sem precisar lutar. Então agora você vai dançar, vai mostrar pra gente que sabe se divertir, e a gente esquece esse mal-entendido mais cedo, tá bem? Ele virou para o DJ com um aceno de cabeça. A música começou. E Vera dançou. Não dançou com vergonha. Não dançou tropeçando, olhando para o chão, tentando sumir. Ela dançou de verdade, com o corpo inteiro,
com cada músculo que tinha aprendido 20 anos atrás num estúdio de assoalho gasto, com leveza, com precisão, com uma presença que o salão inteiro não esperava. O burburinho foi imediato. Alguém parou de conversar, depois outro. O homem do financeiro abaixou o copo devagar, sem perceber. A mulher do vestido vermelho entreabriu a boca. E Maurício ficou imóvel por alguns segundos, genuinamente sem saber o que fazer com aquilo, porque aquilo não estava no roteiro que ele tinha imaginado. Mas ele se recuperou. Sempre se recuperava. Começou a palpar, a rir, a fazer gestos para a plateia, como se aquilo fosse parte do show que ele tinha planejado desde o início. Olha só, ela sabe dançar. Quem ia imaginar? Ele riu alto. Contratei uma faxineira e ganhei uma bailarina de brinde. Algumas pessoas riram, mas dessa vez o riso era menor. Mais hesitante, porque alguma coisa no salão tinha mudado e as pessoas ainda não sabiam nomear o quê. Maurício não percebeu. Estava no auge, aquele lugar onde ele sempre acabava chegando, onde o ego ficava tão inflado que começava a bloquear a visão periférica. Ele pegou o microfone de volta, se colocou ao lado de Vera como se fossem um duo e abriu os braços para o salão. Essa é a minha empresa, pessoal. Até a faxineira dança quando eu peço. E foi exatamente nesse momento que a luz do projetor acendeu na parede do fundo. Maurício não viu de cara. Estava de costas. Mas o salão viu. Uma planilha, números, datas, nome de fornecedor, valores transferidos, e no canto inferior, manuscrito com uma letra larga e descuidada, o número de uma conta que não existia em nenhum cadastro oficial da empresa. O burburinho começou devagar, como sempre começa. Um sussurro aqui, uma pessoa cutucando o braço da outra ali. Maurício percebeu pelo olhar das pessoas que algo estava errado. Virou o corpo, viu a projeção. O riso morreu no rosto dele. O que é isso? A voz saiu diferente, menor. Vera parou de dançar. Ficou parada no centro do salão de frente para ele e disse com uma calma que custou 4 anos para construir. É o dinheiro que o senhor tirou dos benefícios dos funcionários durante 18 meses. O salão ficou em silêncio absoluto. Maurício olhou para a projeção, olhou para Vera, olhou para o salão, calculando, já rodando o modo de defesa que usava sempre que era encostado numa parede. Isso é mentira, ele falou firme, como se firmeza fosse suficiente. Isso foi manipulado. Alguém editou esse documento. Eu tenho o original. Vera tirou o papel dobrado do bolso. Isso não significa nada. Qualquer um pode imprimir uma planilha. Uma segunda imagem apareceu no projetor. A foto que Rosane tinha tirado 3 meses atrás. Mal enquadrada, meio torta, com a data e hora gravadas nos metadados. A mesma planilha. No computador da sala de reunião, com o nome de usuário de Maurício logado no canto da tela. O salão inteiro viu. Maurício abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso aí é fora de contexto. Tem uma explicação para isso. Qual explicação? A voz veio do fundo do salão. Era Rosane, de pé ao lado de Tiago, com o celular na mão e a voz tremendo, mas de pé. Eu trabalho no financeiro há 6 anos. Eu vi esses números. Eu sei o que eles significam. E eu assino embaixo do que está projetado nessa parede. O silêncio durou talvez 3 segundos. Depois veio o murmúrio. Começou no fundo do salão, perto de onde Rosane estava. 2 pessoas, depois 4. Depois o som foi crescendo como água que encontra uma rachadura e vai alargando sem pressa até virar uma correnteza. A mulher do vestido vermelho deu um passo para trás, afastando o corpo de Maurício como quem se afasta de algo que pode manchar. Ela olhou para marido ao lado, o sócio minoritário. E ele estava olhando para o projetor com uma expressão que misturava raiva com vergonha de ter ficado do lado errado por tanto tempo. O homem do financeiro colocou o copo na mesa, devagar, com um cuidado exagerado, o tipo de cuidado que a gente tem quando precisa ocupar as mãos para não ter que fazer mais nada.
Ele olhou para Vera, olhou para o projetor, olhou para o chão. Uma moça mais nova, aquela que tinha filmado com o celular lá no começo da noite, virou a câmera. Mas agora não estava filmando Vera, estava filmando a projeção na parede. O DJ tirou o fone de um ouvido e ficou olhando sem entender bem o que estava acontecendo, mas entendendo o suficiente para deixar a música parar sozinha quando a faixa terminou e não colocar outra. O silêncio que ficou era diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Não era o silêncio de quem está esperando a próxima piada. Era o silêncio de quem acabou de perceber que estava rindo da coisa errada. Edmundo, o membro do conselho que Tiago tinha encontrado, atravessou o salão com passos medidos e parou ao lado de Tiago. Não disse nada ainda. Só ficou ali, de pé, com a presença de quem não precisa de microfone para ter peso. Um dos seguranças particulares de Maurício deu 2 passos na direção do projetor como se fosse desligar. Edmundo virou o corpo levemente e disse, com uma calma absoluta, "Eu não faria isso." O segurança parou. Maurício estava no centro do salão, de frente para a projeção que não saía da parede. E pela primeira vez em toda aquela noite, ele parecia pequeno. Não fisicamente. Continuava o mesmo homem alto, de terno caro, com o cabelo sempre no lugar. Mas tinha alguma coisa diferente na postura, 1 milímetro de curvatura nos ombros que não estava lá antes. Os aliados dele recuavam em câmera lenta. Não saíam correndo, só iam se afastando, centímetro por centímetro, da órbita dele. Como planetas que percebem que a estrela ao redor da qual giravam estava se apagando. Vera ficou parada no centro do salão. Não celebrou, não cruzou os braços, não sorriu, só ficou de pé, com os pés firmes no chão, e deixou aquele momento existir. Maurício tentou uma última vez. Era o que ele sabia fazer, quando encostado na parede, atacar com mais força. Ele pegou o microfone que tinha deixado no tablado, se virou para o salão com uma expressão que tentava ser autoridade, mas saía como desespero e falou, "Eu quero que todo mundo aqui entenda que isso é uma armação, uma funcionária insatisfeita e um membro do conselho com interesse pessoal tentando me derrubar. Isso é político, isso é pessoal, e eu vou provar na justiça." Ele apontou para Vera. "Essa mulher invadiu documentos confidenciais da empresa. Isso é crime. Eu sou a vítima aqui." O salão ficou quieto. Mas era um silêncio diferente de antes. Não era um silêncio de dúvida. Era um silêncio de quem ouviu, avaliou e não comprou. Edmundo deu um passo à frente. "Maurício, eu sou membro do conselho consultivo dessa empresa há 3 anos. Há 4 meses a gente identificou uma inconsistência nos balanços que não fecha com nenhuma explicação operacional." A voz dele era tranquila, sem raiva, o que a tornava mais pesada do que qualquer grito. "O que está projetado nessa parede é consistente com o que temos investigado. Eu acabei de acionar formalmente o processo de auditoria de emergência. A partir de agora, todas as contas da empresa estão bloqueadas até segunda ordem." Maurício abriu a boca. "Você não pode..." "Posso. Está no Estatuto, artigo 12, parágrafo 3º. Você mesmo assinou esse estatuto." O microfone tremeu levemente na mão de Maurício. O sócio minoritário, o marido da mulher do vestido vermelho, atravessou o salão e parou ao lado de Edmundo. Não disse nada. Só ficou ali. Mas aquilo disse tudo. Maurício olhou para ele com uma expressão que por um segundo pareceu quase súplica. "Gilberto, a gente se conhece faz 15 anos. 15 anos. Gilberto repetiu a palavra devagar. "É tempo suficiente para eu saber quando fui enganado." Maurício soltou o microfone. Ele bateu no chão com um estalo seco que ecoou pelo salão inteiro. Ele tentou caminhar em direção à saída com o que sobrava de postura, mas as pernas não estavam cooperando direito. Aquele andar tinha um tremor pequeno que a gente só percebia se estivesse olhando com atenção.
Na porta, um dos seguranças do evento, não o particular dele, o do salão, estava parado. Senhor, o Dr. Edmundo pediu que o senhor aguardasse. A polícia foi acionada. Maurício parou. Ficou de frente para a porta por alguns segundos, de costas para o salão, como se ainda estivesse decidindo se existia um movimento que pudesse mudar aquilo tudo. Não existia. Ele se virou devagar. O salão estava quieto. As luzes coloridas continuavam piscando sem ninguém ter pensado em desligar. Aquele detalhe absurdo de festa que continua mesmo quando a festa acabou. A música estava desligada. Os copos estavam parados nas mãos ou em cima das mesas. Ninguém sabia bem onde olhar. Maurício olhou para o salão inteiro, para Gilberto, para Edmundo, para Rosane, para Tiago e, por último, olhou para Vera. Ela não disse nada, não precisava. Ele baixou a cabeça. Foi a primeira vez em toda aquela noite, talvez em muito mais tempo do que isso, que Maurício ficou em silêncio sem que ninguém tivesse pedido. Vera respirou fundo, soltou o ar devagar e ficou de pé no centro do salão que tinha sido armado para destruí-la, enquanto as luzes coloridas continuavam piscando no teto sem ninguém para dançar. A polícia chegou 20 minutos depois. Vera ficou no salão durante todo esse tempo. Não porque alguém pediu, porque ela quis. Ficou encostada na parede perto da janela, vendo os acontecimentos se desenrolarem com aquela calma estranha que a gente sente quando uma coisa grande finalmente termina e o corpo ainda não sabe direito como reagir. Maurício saiu escoltado sem algemas, mas também sem o terno no lugar e sem o sorriso. Só um homem de meia idade atravessando um salão de festa vazio, com passos que não tinham mais destino certo. Edmundo parou ao lado de Vera antes de sair. Você vai receber uma ligação na segunda-feira, do departamento jurídico do conselho. Ele falou direto, sem enrolação. Você é testemunha-chave, e o conselho reconhece o papel que você teve aqui essa noite. Vera assentiu. Rosane apareceu do lado dela quando Edmundo foi embora. As duas ficaram em silêncio por um momento. Aquele silêncio de quem passou pela mesma coisa junto e não precisa resumir em palavras. Obrigada, Rosane disse por fim. Foi você que guardou a foto. Vera respondeu. Faz 3 meses. Rosane não disse mais nada, mas ergueu o queixo um pouco, só um pouco, de um jeito que Vera entendeu perfeitamente. Tiago se despediu na porta, simples, com um aperto de mão firme e um olhar que dizia mais do que qualquer discurso. Vera pegou a bolsa, o casaco e saiu pelo mesmo corredor comprido que tinha percorrido mais cedo com o coração acelerado. Desta vez, caminhou devagar, prestando atenção no próprio passo, no barulho do salão que ia ficando para trás. Quando chegou na calçada, o ar da noite estava frio. Ela parou. Fechou os olhos por um segundo e respirou. Só respirou. 3 semanas depois, Maurício foi formalmente indiciado por desvio de verba corporativa. O processo foi rápido porque as provas eram sólidas e porque 3 outros funcionários, encorajados pelo que tinha acontecido na festa, vieram com documentos adicionais que estavam guardados por medo há meses. A empresa entrou em processo de reestruturação com nova diretoria indicada pelo conselho. Maurício saiu sem indenização, sem referência e sem o Porsche que ele tanto gostava de estacionar na vaga de honra. Vera soube disso por mensagem de Rosane, numa tarde de terça-feira, quando estava no intervalo do trabalho. Leu a mensagem, colocou o celular no bolso, tomou o restinho do café e voltou para o que estava fazendo. Não sentiu alegria exatamente. Sentiu que as coisas tinham voltado para o lugar onde deveriam estar. É diferente. Na sexta-feira dessa mesma semana, ela recebeu a ligação que Edmundo tinha prometido. O departamento jurídico do conselho informou que, como parte do processo de reestruturação, estavam revisando todos os contratos de prestação de serviço.
e que gostariam de convidá-la para uma reunião, não como faxineira, mas como consultora de processos internos para ajudar a mapear irregularidades operacionais que só quem trabalhava no dia a dia do prédio conseguiria identificar. O salário era 3 vezes o que ela recebia. Vera pediu 24 horas para pensar, não porque tinha dúvida, mas porque queria sentir aquilo com calma, sem pressa, do jeito que as coisas boas merecem ser sentidas. Na manhã seguinte, ligou de volta e aceitou. 2 meses depois, numa tarde de quarta-feira, ela estava saindo de uma reunião no 3º andar quando ouviu barulho no corredor de serviço. Parou, espiou. Era um homem novo na limpeza. Devia ter uns 50 anos, cara cansada, uniforme ainda com a etiqueta da empresa de terceirização. Ele estava de joelhos tentando limpar uma mancha no rodapé com um produto errado, daquele jeito de quem ainda não aprendeu o caminho certo, mas não tem coragem de perguntar. E do final do corredor vinha a voz de uma supervisora nova. Uma moça que Vera mal conhecia, falando num tom alto e impaciente sobre eficiência e rapidez, e que aquele corredor precisava estar pronto em 10 minutos. O homem não respondeu. Só abaixou mais a cabeça e esfregou mais forte. Vera caminhou até ele. Agachou do lado, pegou o pano da mão dele com cuidado e mostrou a técnica certa. O ângulo, a pressão, o produto adequado para aquele tipo de piso, sem fazer discurso, sem explicar muito, só mostrando. O homem a olhou com aquela expressão de quem não está acostumado a receber ajuda sem querer algo em troca. Obrigado, ele disse, meio sem jeito. O produto certo fica no armário do fundo, prateleira do meio, ela disse. Qualquer dúvida, me chama. Meu nome é Vera. Ela se levantou, endireitou o blazer, sim, blazer, porque agora era isso que ela usava, e voltou para o corredor principal. Essa história me arrepia toda vez que eu penso nela. Não pela virada, não pelo momento em que Maurício caiu, mas pelo que veio antes disso. Pelos 4 anos em que Vera continuou aparecendo, continuou fazendo direito, continuou sendo gente. Mesmo quando o mundo ao redor dela fazia de tudo para convencer que não valia a pena. Eu vi nessa mulher algo que a gente raramente admite que precisa: a coragem de não endurecer. De passar por tudo aquilo e ainda agachar do lado de um estranho para mostrar como se limpa um rodapé. Isso me faz acreditar que tem algo nos seres humanos que humilhação nenhuma consegue apagar de vez, e que as pessoas que foram subestimadas a vida inteira, quando chegam a hora delas, não fazem barulho. Elas simplesmente ficam de pé. Se essa história te emocionou, te deu raiva, te fez torcer com o coração na mão, o like é a forma mais simples de me dizer que eu tô no caminho certo. Aperta o joinha agora, leva 2 segundos e significa muito para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde você é. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda, mas não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.